Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início aqui a mais uma aula. Nessa aula a gente vai corrigir aqui alguns exercícios sobre equações exponenciais, ok? Alguns alunos tiveram algumas dificuldades. Vamos fazer aqui então dois exercícios acerca de equações exponenciais. Bom, nesse primeiro exercício ele está pedindo aqui, ó, encontre os valores de x para os quais ele deu a equação para nós, né? E ele deu uma sugestão. Pessoal, se o exercício está me dando uma sugestão, então é interessante a gente chegar nessa ideia aqui, ó. Então a gente tem aqui ó, a multiplicação desses dois fatores que vai resultar em 1, tá? Que na verdade aqui, né, pessoal, é o produto da soma pela diferença, que resulta em primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Ou seja, isso aqui vai dar 1, tudo bem? Então a gente vai tentar chegar nessa ideia aqui, ó. Bom, vou escrever a minha equação, 2 mais a raiz de 3 na x, menos 2 menos a raiz de 3 na x, igual a 8 raiz de 3. Bom, como eu quero chegar no produto desses dois fatores, então eu vou multiplicar ambos os membros por um fator desses, tá? Você pode escolher, eu vou escolher aqui a parte positiva. Então, eu vou multiplicar ambos os membros por 2 mais a raiz de 3, ok? Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui, repetindo, né? 2 mais a raiz de 3 na x. Colocar aqui num colchetes para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Menos 2 menos a raiz de 3 na x. E aí eu vou multiplicar por 2 mais a raiz de 3. Só que aqui, pessoal, eu vou colocar o na x, porque é interessante a gente aparecer aqui também com o mesmo termo, para depois a gente fazer talvez aí uma substituição de variável. Então, eu vou colocar aqui, ó, na x, ok? Aí você vai colocar igual 8 raiz de 3. Tudo que você faz no primeiro membro, você tem que fazer também no segundo membro. Então, você vai colocar aqui, ó, 2 mais a raiz de 3 na x, ok? Agora vem comigo aqui o que a gente vai fazer, ó. Bom, a ideia aqui, pessoal, é a distributiva, certo? Então, quando você fizer a distributiva, você tem esse termo vezes este termo, ok? Multiplicação de potências de bases iguais. Conserva a base e soma os expoentes. Então, você tem x mais x. Isso te dá 2x, ok? E nessa outra multiplicação, ó, você vai multiplicar esse cara aqui por esse aqui, ó. Beleza? Então é aquela ideia que a gente tinha aprendido, que a gente tem aqui na sugestão, né? O produto da soma pela diferença. Isso vai resultar em 1. Então, nessa multiplicação vai dar 1. Então, menos 1. Beleza? Bom, isso aqui então vai ser igual a 8 raiz de 3 vezes 2 mais a raiz de 3 na x. Ok, pessoal? Então, esse foi o artifício que eu utilizei para a sugestão que ele deu aqui no enunciado, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Transformar isso aqui numa equação igualando a zero. Então, o segundo membro, vou passar por o primeiro membro, está somando, vem subtraindo. Então, aqui, ó, eu também já vou reescrever essa ideia de uma forma diferente, ó. Vou fazer assim, 2 mais a raiz de 3 na x ao quadrado. Porque aqui depois a gente vai fazer uma mudança de variável, tá? Então vai vir assim, ó, menos 8 raiz de 3 vezes 2 mais a raiz de 3 na x, menos 1. Bom, agora igual a zero. Pessoal, então a gente já transformou aqui a nossa equação. Agora não tem jeito. Aqui a gente vai fazer uma mudança de variável. Então, vou pegar o 2 mais a raiz de 3 na x, eu vou chamar de t. Você pode chamar de y, da variável que você achar mais interessante para você, tá? Então, olha lá. Aonde tiver 2 mais raiz de 3 na x, nós vamos colocar o t.
Então, isso aqui, ó, será substituído por t. Então, eu vou colocar lá, ó, t ao quadrado menos 8 raiz de 3, o quê? T. No lugar de tudo isso aqui, ó, nós vamos colocar o t menos 1 igual a 0. Então, aqui, pessoal, nós temos uma equaçãozinha do segundo grau na variável t, beleza? Bom, vamos resolver então essa equação. Nós vamos pegar aqui os nossos coeficientes, o a, o b e o c. O a vai ser 1, o b menos 8 raiz de 3 e o c vai ser igual a menos 1, ok? Se nós partirmos aqui para o delta, vai ser b quadrado menos o 4ac. Então, delta vai ser igual, o b ao quadrado é menos 8 raiz de 3 ao quadrado, menos o 4 vezes 1 vezes o menos 1. Então, delta é igual, nós teremos aqui 8 ao quadrado, que é 64. A raiz de 3 ao quadrado, pessoal, vai ser só o 3. Então, aqui vai ser vezes 3. 4 vezes 1 vezes 1 dá 4, sinais iguais, sinal de mais. Então, aqui a gente vai somar o 4. Agora, nós vamos fazer 64 vezes 3, mais o 4. Então, delta é igual a 64 vezes 3, 192, mais o 4. Então, nós temos o delta igual a 196. Bom, e agora nós vamos fazer o Bhaskara. Como a variável é t, então vai ser t igual menos o b mais ou menos raiz de delta, tudo isso sobre o 2a. Então vamos substituir aqui os nossos valores. Nós teremos o t igual menos da fórmula, o b é menos 8 raiz de 3, mais ou menos o nosso delta, a raiz do delta, né, que é 196, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Bom, então nós temos o t igual a 8 raiz de 3, sinais iguais, sinal de mais ou menos a raiz quadrada de 196, que é igual a 14, dividido por 2. Então, nós temos o t igual, a gente consegue simplificar, né, por 2, uma vez que o 8 e o 14 dá para simplificar por 2. Então, 8 por 2 vai dar 4, 14 por 2 vai dar 7. Então, você vai ter o t igual a 4 raiz de 3 mais ou menos o 7. Pessoal, então aqui nós temos o t1 e o t2, que vão ser aqui as nossas raízes da equação, beleza? Bom, então a gente tem que voltar lá na nossa mudança de variável, ok? E no lugar do t, nós vamos colocar então as nossas raízes, beleza? Bom, primeiramente nós temos a seguinte situação, ó. 2 mais a raiz de 3 na x é igual a t. Uma das raízes vai ser 4 raiz de 3 mais o 7. Pessoal, isso aqui é uma equação exponencial. O objetivo é você igualar as bases. Bom, se você ainda não percebeu, eu vou te dar uma ideia aqui, ó. Olha exatamente esse valor que nós temos aqui, ó. 2 mais a raiz de 3. Se você elevar ao quadrado, olha o que vai acontecer. O primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. 2 na 2 dá 4, 2 vezes 2, 4 raiz de 3. E raiz de 3 na 2 sobra o 3. Pessoal, isso aqui é exatamente 4 raiz de 3 mais o 7. Ou seja, esse valor aqui a gente consegue escrever na nossa base que nos interessa. Então, a gente vai colocar aqui, ó, vai ficar 2 mais a raiz de 3 na x igual a 2 mais a raiz de 3 na 2. Bases iguais, iguala-se os expoentes. Então, o x aqui é igual a 2. Então, nós já encontramos um valor para o x. Aí, nós vamos chegar a outra raiz. Nós temos 2 mais a raiz de 3 na x, igual a 4 raiz de 3 menos o 7.
Pessoal, nesse caso aqui eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Se você resolver 4 vezes a raiz de 3 menos o 7, isso aqui vai ser um número negativo. Por uma condição de existência lá na equação exponencial, a base ela deve ser maior que zero e diferente de 1. Então aqui a gente não consegue desenvolver essa ideia, tá? Então aqui, ó, não vai existir uma solução para esta equação, beleza? Então, a única solução para nós aqui, ó, neste exercício, então, encontre os valores de x. Então, o único valor de x que vai satisfazer essa equação será o 2, beleza? Então, essa é a solução para este exercício, para esta equação. Vamos fazer mais um exercício aqui. Tem letra A e letra B. Na letra A, vamos ver aí o que ele está pedindo. Determine os valores de y para os quais a equação, então ele deu uma equação aqui para nós, tem solução real em x. Bom, pessoal, então nós temos aqui uma equação que é 2 na x mais 2 na menos o x igual a y. Bom, eu já vou seguir aqui para uma linha para você substituir a nossa variável, tá? Já vou seguir essa ideia já que desde o início, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou reescrever 2 na x mais 2 na x na menos 1. Só para a gente entender aquela ideia da potência de potência, tá? Igual a y. E aqui eu vou fazer o quê? O t eu vou chamar de 2 na x. Então, no lugar do 2 na x, eu vou colocar o t. Então, vamos substituir lá. Ó. Então, vai ficar assim, ó, t mais o t na menos 1 igual a y. Ok? Bom, t na menos 1, dá para a gente fazer a ideia do inverso. Então, é t mais 1 sobre o t menos y igual a zero. Bom, vamos lá. Vou fazer aqui a voltinha do t. T vezes t, t ao quadrado, mais 1, que é o que está em cima. Então, é t quadrado mais 1, copia quem está embaixo, que é o t, menos o y, igual a zero. Beleza? Bom, vou melhorar aqui a minha equação e vou eliminar aqui esse t no denominador. Fazendo de que maneira? Vou multiplicar toda a equação por t, ok? Vou tirar o t aqui do meu denominador. Bom, multiplicando então por t, nós temos aqui, ó, t ao quadrado, mais 1, né, porque simplesmente cancelamos o t aqui, menos yt igual a zero, ok? Arrumando então a nossa equação, nós vamos ficar aqui, ó, com t ao quadrado, menos yt mais 1 igual a zero, beleza? Pessoal, então aqui o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma análise das possíveis soluções aqui das nossas raízes para essa equação, beleza? Uma vez que nós temos aqui, ó, a variável y aparecendo e, é claro, a equação do segundo grau na variável t. Então, a gente não vai seguir o raciocínio do Bhaskara, a gente vai seguir uma análise feita através do soma e produto da equação do segundo grau, beleza? Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai pensar na soma. A soma é menos o b sobre a. Vamos pegar os nossos coeficientes, né? Os coeficientes que nós temos aqui, o a é 1, o b é o menos y e o c é 1. Bom, o b é menos y, então a gente vem aqui, ó, menos y dividido por a, que é 1, então isso aqui é y. Então a minha soma é o próprio y, beleza? Então vai dar um valor positivo aí para o nosso y. Agora pensa no produto. O produto das raízes é c sobre a. O c é 1, o a também é 1. 1 dividido por 1 dá 1. Pessoal, o que está acontecendo aqui no produto? O produto é um valor maior que zero. Agora pensa comigo. Para um produto ser maior que zero, ou os dois valores são positivos,
ou os dois valores são negativos. Ou seja, isso quer dizer que as raízes possuem mesmo sinal, certo? Isso aqui você aprendeu lá no ensino fundamental, fazer a regrinha de sinais na multiplicação. Sinais iguais, sinal de mais. Como o produto está dando positivo, então a minha raiz aí terá valores de sinais iguais, né? Teremos raízes aí de valores iguais. Mais uma coisa que a gente já pode concluir, né, pessoal? O y aqui já está dando um valor positivo. E se você parar para pensar, a nossa equação tinha essa situação aqui, ó, 2 na x e 2 na menos o x. Pessoal, seja qual for o valor de x que você colocar aqui, isso aqui, ó, vai ser maior que zero. Já vai ser um valor positivo, né? Então, os valores ali que a gente vai ter na nossa solução ali para o x também vai ser positivo, ok? Então, seja qual for o valor que você colocar ali no valor do x, você vai ter um valor positivo, beleza? Então, a sua equação terá valores positivos, beleza? Bom, para concluir, então, a nossa análise aqui, a gente vai olhar para o determinante. Então, nosso determinante é b quadrado menos 4ac. Substituindo o b, quem é o b? O b para nós é menos y, então vamos colocar aqui, ó, menos y ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que também é 1, ok? Bom, o que vai acontecer aqui? Y quadrado, 4 vezes 1 vezes 1, 4, então dá menos o 4. Pessoal, olha aqui para essa ideia, certo? Nós temos y quadrado menos o 4. Como eu tenho duas raízes de mesmo sinal, isso significa que meu delta vai ser maior ou igual a zero, tá? Eu tenho duas raízes de mesmo sinal, pode ser distintas, mas elas também podem ser duplas, né? Então pode ser delta igual a zero. Então, por essa ideia, eu vou ter o meu discriminante maior ou igual a zero. Então, vamos fazer aqui, ó, y quadrado menos o 4 maior ou igual a zero. Então, y é maior ou igual a raiz quadrada do 4. Beleza? Professor, por que você não vai colocar o mais ou menos? Porque a gente já viu que o nosso y será positivo, ok? Ele vai ser maior que zero. A soma de y, então, é positivo, ok? Bom, então o meu y é maior igual a 2, beleza? Então, maior igual a 2. Esse é o valor do meu y. Esses serão os valores possíveis aqui para a minha equação, beleza? Então perceba aí que a gente fez uma ideia aí da substituição de variável, mas já fazendo esse contexto, a gente já encontrou os valores possíveis para o y, beleza? Bom, na letra B, vamos ver o que ele está pedindo aqui, ó. Na letra B, ele fala lá, ó, encontre a imagem da função f de r em r, onde f de x é a equaçãozinha que nós temos, né, pessoal? Lembra lá, quem é o f de x, pessoal? Não é y. 2 na x mais 2 na menos x. O y é o nosso f de x. A imagem da minha função vai ser os valores do y. Então, para quais valores de x que eu colocar ali, eu vou ter um y correspondente. Então, você já fez isso na letra A. Então, a gente vai escrever assim, ó, como f de x é igual a 2 na x mais 2 na menos x, que é o próprio y, pelo item anterior,
y tem que ser maior ou igual a 2. Então, a imagem da função vai ser fechado no 2, tendendo para mais infinito. Essa é a imagem da minha função. Beleza, pessoal? Bom, então esse exercício fica por aqui, essa aulinha, né? Espero que você tenha entendido, tenha compreendido, tenha gostado e espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.